Queridos, eu quero transmitir em rápidas palavras as saudações de toda a igreja ali em Angola, especialmente do meu esposo, pastor Mário Henrique Pintinho. E eu vi aqui a minha irmã Raquel dizer, que o pastor Pado é pastor, mas o coração dela é missionária. Ela, de fato, é minha irmã. Eu falo isso o tempo todo com meu marido. Você é pastor presidente, mas eu continuo missionária. Amém? E Deus tem colocado uma palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos nesta oportunidade. E eu quero aproveitar cada minuto que nós temos aqui para partilhar esta palavra. E eu tenho certeza, irmãos, que alguém aqui é alvo desta palavra nesta noite. Amém? Alguém aqui é alvo desta palavra. E eu quero falar de algo que muitas vezes as pessoas me perguntam muito, devido ao tempo que estamos servindo ao Senhor ali em Angola, e as pessoas perguntam se tomei a decisão certa, se não me arrependi de ter tomado a decisão de ir para Angola e estar ali servindo ao Senhor. E eu quero falar um pouco hoje sobre escolha. Nós estamos aí vivendo esta série de mensagens sobre eficiência, não é? E eu penso que é um tema que enquadra bem com a eficiência. Mas muitas vezes nós não pensamos na escolha que Deus fez em nós como algo eficiente da parte de Deus. É ou não é verdade, irmãos? E muitas vezes nós nos questionamos por que Deus nos escolheu. Por que eu? Né, Gil? Por que eu? Por que você? Por que Deus preferiu assim? E algumas vezes até, irmãos, nós, mesmo acreditando que tudo que Deus faz é perfeito, algumas situações nós vivemos e nós até chegamos a pensar, será que Deus tinha razão quando Ele me escolheu? Qual foi o plano, qual foi o projeto de Deus? Eu quero ler com os irmãos João capítulo 15, o verso 16. João capítulo 15, o verso 16. É um texto bastante conhecido da igreja, mas é um texto que Deus quer falar conosco um pouco nesta noite. Amém? Já encontramos? Podemos ler? A palavra de Deus nos diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Amém? Eu penso que talvez só alguém que é novo na fé, novo convertido, não conheça esse texto sagrado. Até porque quando nós nos convertemos, João é um dos primeiros evangelhos que nós lemos e estudamos. Então, eu penso que esse texto é um texto bastante conhecido. E muitas vezes, queridos irmãos, nós não paramos muito para refletir sobre essa escolha de Deus. Durante um tempo da minha vida, eu achava que eu tinha escolhido ao Senhor. Eu tinha decidido seguir ao Senhor. Eu tinha decidido servir a Deus. Mas depois que eu conheci a palavra de Deus, depois que eu conheci verdadeiramente o Evangelho, eu entendi que antes da minha decisão de seguir Deus, Ele já tinha tomado a decisão de me escolher. E às vezes, queridos irmãos, nós precisamos fazer algumas interrogações sobre essa escolha, porque muitas vezes nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós olhamos pessoas nas mídias sociais, nas redes sociais, nós conhecemos pessoas nos púlpitos, e às vezes nós dizemos assim, mas por que eu não sou como esta pessoa? Por que Deus não me fez como esta pessoa? Por que Deus não me deu o dom que esta pessoa tem? E esta palavra sobre escolha, Deus escolheu você, este é o tema da palavra que eu trago nesta oportunidade, ela vem justamente para responder essas nossas interrogações. Às vezes nós perdemos tanto tempo querendo ser aquilo que Deus não nos chamou para ser, procurando fazer aquilo que Deus não nos mandou fazer.
não é? E, sobretudo no campo missionário, a gente precisa ter muita cautela com relação a isso, para não perder o foco, para não perder a visão, não é, que Deus deu com relação à sua obra. E muitas vezes, queridos irmãos, nós perdemos tanto tempo desejando aquilo que nós não temos, querendo ser aquilo que nós não somos, que nós deixamos de ser uma pessoa grata. Nós deixamos de ser uma pessoa que reconhece o favor do Senhor, porque nós não valorizamos aquilo que nós somos. Nós não valorizamos aquilo que nós temos. Amém? E uma pessoa que vive assim, queridos irmãos, ela não consegue ser feliz, ela não consegue agradecer a Deus, ela não consegue desfrutar dos benefícios de Deus na vida dela. Amém? Então é sobre isso que nós queremos refletir um pouco com os irmãos nesta noite. Não é? Há aquela famosa frase que parece que a grama, a relva, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Mas será que é mesmo? Deus quer falar conosco hoje, queridos irmãos, de uma forma assim bem simples, mas bastante direta, para que você entenda por que Ele escolheu você. Por que eu, Senhor, e não outro? Mas um olhar panorâmico sobre a Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar, queridos irmãos, que homens e mulheres na Bíblia foram escolhidos por Deus, e eles também se posicionaram de uma forma assim, como se não fossem capazes, não é, de ser escolhido por Deus. Nós olhamos para a Bíblia e vemos Deus escolhendo Abraão, Deus escolhendo o seu filho Isaque, escolhendo Jacó ao invés de Esaú. Nós olhamos para a Bíblia e vemos Deus escolhendo Moisés num tempo tão difícil, tão complicado, e tantas outras pessoas que foram escolhidas por Deus. E aqui nós podemos fazer menção de Moisés, quando Deus o escolhe e dá a ele uma tarefa, e Moisés vai dizer para Deus: Senhor, essa tarefa eu penso que não é para mim, eu nem sei falar. Jeremias vai dizer: Senhor, eu não passo de uma criança. E mesmo nos nossos dias, queridos irmãos, muitas vezes Deus nos chama para coisas tão tremendas, para coisas tão grandes, que nós muitas vezes respondemos como Jeremias: ah, Senhor, manda outro, eu não, porque isso não é para mim. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus não se enganou a escolher você. Deus não cometeu nenhum erro ao escolher você. Ele estava completamente lúcido, amém? Ele estava completamente certo quando Ele escolheu você. A missionária está dizendo isso porque a missionária não me conhece, não sabe como foi o meu passado, não sabe que tipo de pessoa que eu sou. Eu nem preciso saber, o importante é que Deus sabe. E se Ele escolheu você, não é porque você é perfeito, não é porque você é mais bonito, não. É porque Ele quer fazer uma obra em você. E aí entra o quê? A eficiência, amém? A eficiência não é nossa, mas é a capacidade que Deus nos dá. Eu ouvia enquanto o pastor ministrava no domingo passado, e ele dizia, não é, exatamente essas palavras: Deus não nos escolhe, queridos irmãos, porque nós somos perfeitos, porque nós somos os tais, porque nós somos capazes, mas Ele nos escolhe porque Ele sabe que nós podemos comportar, nós podemos ser usados por Ele à medida que Ele vai nos transformando, à medida que Ele vai nos capacitando. Amém? Através desse texto sagrado que nós acabamos de ler, queridos irmãos, eu quero falar sobre 3 motivos que Deus nos escolhe. E quando nós lemos os primeiros versículos desse capítulo de número 15, nós vamos entender, não é, uma razão muito simples porque Deus nos chamou. Ele nos escolheu primeiro, queridos irmãos, porque Ele tem um propósito divino para nós. Deus tem um propósito para cada pessoa que está presente aqui neste lugar. Até aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus,
Deus tem um propósito para elas, e é por isso que nós levamos o Evangelho, para que o propósito de Deus na vida delas possa se cumprir. É claro, queridos irmãos, que há diversos propósitos divinos relatados nas Sagradas Escrituras. A Bíblia vai nos dizer que Deus nos escolheu das trevas para a sua maravilhosa luz, vai dizer que Ele nos escolheu para nós andarmos em novidade de vida, Ele nos escolheu para sermos os seus filhos amados, Ele nos escolheu para sermos testemunhas dos seus grandes feitos, Ele nos escolheu para proclamar as boas novas, queridos irmãos. Mas quando eu me refiro ao propósito divino que Deus escolheu você, é porque Deus tem um objetivo específico só para você. Mas isso é muito chique, não é verdade, irmãos? É ou não é verdade? Pensa bem, nós éramos meros pecadores, condenados, presos nos nossos pecados e delitos, estávamos eternamente separados de Deus. E aí Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer que a mão do Senhor foi lá e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, aleluia. Eu estava lendo a história de José esses dias e eu falei, só Deus pode tirar alguém de uma prisão e levar para um palácio. E é isso que Deus nos fez, amém? Deus escolheu você porque Ele tem um plano, um projeto específico somente para você. Ele não está à procura de outra pessoa, é mesmo você, amém? Então deixa que Deus molde você para este plano, para este projeto, para a glória dEle. Deus escolheu você, querido, querida irmã, para você fazer diferença neste tempo. É neste tempo. Por isso nós precisamos nos posicionar, nos disponibilizar para que os planos de Deus possam ser cumpridos, para que os planos de Deus aconteçam nas nossas vidas. Queridos irmãos, nós às vezes queremos ver as coisas acontecendo na nossa vida, Deus fazendo, Deus atuando, mas nós estamos fora dos planos de Deus. E quando nós estamos fora dos planos de Deus, as coisas não acontecem ali, aleluia. As coisas não surgem ali do nada, amém? Então você precisa se posicionar e dizer, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? Qual é a posição que o Senhor quer me colocar? Senhor, eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E aqui, queridos irmãos, eu não preciso desejar o que o outro tem, eu não preciso fazer conforme o outro faz, eu não preciso ser igual a ninguém. Deus não quer que eu seja uma outra pessoa, Ele só quer que eu seja eu mesma. Aleluia. Ele só quer que eu seja eu mesma. Aleluia. Deus escolheu você para que a sua existência tenha significado nesta geração. Então, irmão, irmã, você que está aqui, primeiro, Deus escolheu você, porque Ele tem um propósito divino somente para você. É só você e Deus. Aleluia. Quando eu estava ali, já há quase 10 anos em Angola, tem alguém aqui do Brasil que foi como missionário ali, alguém que eu conheço, e essa pessoa disse para mim assim, olha, se você já está aqui em Angola há 10 anos e você consegue ficar aqui, eu também consigo. Mas as coisas não funcionam assim, irmãos. Cada um tem um lugar certo no plano de Deus, cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. Aleluia. Eu não posso ocupar o lugar do pastor Rosalvo, ele também não pode ocupar o meu lugar. Eu não posso ocupar o lugar do pastor Eliseu, ele também não pode ocupar o meu lugar. Porque cada um de nós tem o seu próprio lugar no corpo de Cristo. E eu não entendo, queridos irmãos, porque algumas igrejas, eu acho que aqui não tem isso não, mas algumas igrejas por aí tem. O irmão fica brigando com o outro por causa de cargo, por causa de posição, por causa de... Olha, é tempo perdido, porque cada um de nós tem o seu lugar. E ninguém ocupa o lugar do outro. Ninguém faz o que Deus chamou o outro para fazer. Aleluia, aleluia.
Então, Deus escolheu você porque Ele tem um propósito específico somente para você. E, senhora, como eu descubro esse propósito? Pronto, isso é assunto para outra pregação, amém? A segunda coisa, queridos irmãos, que o texto vai nos dizer aqui, e não é muito menos importante do que a primeira, é que Deus escolheu você com um objetivo simples. Você precisa frutificar no reino de Deus. Você precisa frutificar no reino de Deus. O texto diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vocês e vos nomeei. Isso fala do propósito que divino na nossa vida. Mas Ele não só nos nomeou, mas Ele também nos ordenou: vades e deis fruto. Aleluia. Vades e deis fruto. Para ser frutífero, queridos irmãos, nós precisamos entender aqui o contexto desse texto, que ele vai dizer assim que eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. E aí ele vai dizer assim no verso 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Aleluia. Para ser frutífero, é preciso estar ligado à videira. Aleluia. Cada um de nós que está aqui nesta noite precisa estar ligado na videira. Não basta estar na igreja, é preciso estar em Cristo. Aleluia. Não basta vir aos cultos, é preciso estar ligado à videira. Aleluia. Para ser frutífero, queridos irmãos, um ramo precisa estar ligado ao tronco, precisa estar ligado à árvore, porque senão ele seca e morre. E um galho, não é? Que somos nós, um ramo como nós somos, se não estiver ligado à videira, se não estiver conectado ao tronco, nós não podemos ser frutíferos. Paulo vai fazer uma comparação, uma analogia no livro de Coríntios, e ele vai dizer assim, que nós éramos jambuzeiros bravos. É ou não é verdade? Jambuzeiros bravos. Pode até parecer figueira, mas não é. Mas acontece que Paulo vai falar ali que aquele jambuzeiro bravo, ele foi enxertado na videira. Ele foi enxertado na oliveira. E quando ele foi enxertado na oliveira, ele já não era mais um jambuzeiro bravo. Ele se tornou oliveira. É isso que Jesus fez na nossa vida. Nós estávamos separados da oliveira, da videira, mas nós fomos enxertados quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E agora nós somos totalmente capazes de produzir frutos, de ser pessoas produtivas. O mundo corporativo hoje fala muito sobre produtividade. Mas uma produtividade, irmãos, ela não pode ser feita de qualquer maneira, porque a produtividade, ela fala da quantidade. E aí entra o quê? A eficiência. Por quê? A eficiência fala de uma produção com qualidade. Uma coisa ser produzida com qualidade, com o mais alto teor de qualidade. Amém? Para ser frutífero, o ramo precisa deixar de ser jambuzeiro para se tornar uma oliveira. Isso nos fala, queridos irmãos, da transformação que Deus fez na nossa vida, mas também nos fala de quando Deus, Ele mexe na nossa zona de conforto. Amém? Ele mexe na nossa zona de conforto. Às vezes nós queremos até dar frutos, nós até queremos ser pessoas frutíferas, produtivas na obra do Senhor, mas mexer no meu conforto, aí não.
aí fica difícil. Esse tempo, queridos irmãos, que eu estou vivendo em Angola, eu tenho aprendido muito com o povo angolano. Quando a gente é missionário em um lugar, a gente não chega ali para ensinar nada. A gente não chega ali como professor nem como mestre. A gente chega como aluno, como aprendiz. E uma coisa que o povo angolano me ensina muito é a respeito disso. Os irmãos viram ali algumas igrejas, não tem cadeira. É ou não é verdade? Algumas igrejas são debaixo de árvore. Algumas igrejas não tem nem paredes, não tem esses bancos confortáveis, não tem ar-condicionado. E essa época ali em Angola costuma fazer mais de 40 graus na sombra. É um calor assim. E o Cunene está entre dois desertos, né? Tem um deserto ao sul, que é o deserto do Kalahari, e tem um outro deserto mais a norte do Cunene, que é o deserto do Namibe. Então, a província é extremamente quente, muito calor mesmo. E eu vejo os irmãos, quando eles vão servir a Deus, eles não se preocupam com isso, se vai levantar poeira do chão, se vai transpirar. Eles não se preocupam se na igreja tem cadeira, se não tem cadeira. E às vezes você está vendo o irmão, a irmã ali alegre, servindo, cantando, mas às vezes ela não jantou, não deixou nada em casa para comer depois do culto. Mas isso não afeta o louvor e a adoração daquele povo. E isso alegra muito o meu coração. Porque nós queremos impor a Deus condições para servi-lo, condições para fazer as coisas para Deus. Irmãos, nós somos ramos. Amém? Nós somos ramos. E Deus nos colocou, nos enxertou nesta videira para que nós sejamos frutíferos. Nós não podemos ser como aquela figueira frondosa, que quando Jesus descia e procurou frutos nela, e ele não encontrou frutos, era apenas folhas. Não havia frutos ali. Quando Deus vem a nós, quando Deus nos escolhe, Ele quer encontrar frutos em nós. Aleluia. Frutos em nós. Há um chamado de Deus, queridos irmãos, neste texto para a produtividade, uma produtividade com eficiência, com o maior nível de qualidade possível. Amém? É tempo de ser frutíferos, queridos irmãos, no reino de Deus. Cada um de nós precisa frutificar no reino de Deus. Os frutos que eu produzo, queridos irmãos, ele não vai abundar na conta de outra pessoa. Ele não vai ser contado para outra pessoa. Cada um deve produzir os seus próprios frutos. Amém? A ordem divina é bem explícita. Vades e deis fruto. Amém? Uma terceira coisa de escolha que nós entendemos aqui, queridos irmãos, é que Deus também nos escolheu, não é, para desfrutar das suas bênçãos. O texto vai terminar dizendo assim: a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, Ele vos conceda. Nós gostamos dessa parte. Gostamos ou não gostamos? É bom, não é? Você ter alguém que você só pede e Ele te dá. Você só põe a necessidade diante dele e ele responde. É bom ou não é bom? É, na verdade, um grande privilégio. Mas este privilégio, queridos irmãos, ele depende também de você estar dentro dos planos e princípios de Deus, em se submeter a Deus, em obedecer a Deus. Essa terceira escolha de Deus aqui, para desfrutarmos das suas bênçãos, queridos irmãos, ele também depende de nós frutificarmos. Amém? Amém? Quando você aceita a escolha que Deus fez em você para cumprir o seu propósito, quando você se submete a Deus para frutificar no seu reino, Deus também dá a você esta bênção sem limite, este privilégio sem limite, porque o texto diz assim: tudo que pedir em oração,
em meu nome, Deus vai conceder. Amém? Então, queridos irmãos, se você quer capacidade para fazer o que Deus colocou no seu coração, para cumprir o propósito de Deus em sua vida, você precisa entender que Deus escolheu você para fazer este trabalho, para cumprir este propósito. E este propósito é somente seu. Amém? Não é de uma outra pessoa, é o seu propósito. Deus não escolheu você por você ser uma pessoa perfeita. Deus não escolheu você por ser a mais bonita, por ser a mais eficaz. Ele sabe que você pode falhar no cumprimento da sua tarefa, mas ainda assim, Ele confia que você vai exercer a tarefa que Ele lhe incumbiu de exercer. Ainda sabendo que nós somos falhos, ainda sabendo das nossas debilidades e fraquezas, Deus nos confiou, aleluia, os maiores recursos que nós precisarmos, amém? Deus nos chamou para dominar e exercer autoridade de forma ilimitada. Às vezes eu tenho pregado e eu tenho dito ali na nossa igreja em Angola, e eu digo aos irmãos o seguinte: muitas vezes nós queremos ver os sinais e os milagres do Senhor aqui dentro. Amém? Mas o texto diz assim, olha, e estes sinais seguirão aos que crerem. Irmãos, ninguém é seguido parado no lugar. É ou não é verdade? Você só é seguido quando você está em movimento. Aí os sinais estão vindo e se cumprindo atrás de você. Eu lembro uma vez dessa que eu estava com o grupo Semear evangelizando em um dos bairros, ali na nossa cidade. Nós fazíamos isso 2 vezes por semana. E passando por uma das artérias ali daquele bairro, uma senhora veio correndo assim ao meu encontro e ela disse assim: missionária, será que você pode orar pelo meu filho? E eu disse, claro que posso. E nós fizemos assim um retorno, fomos até a casa daquela senhora. E quando cheguei lá, encontrei o filho dela. Ele devia ter mais ou menos uns 12 anos. E ele estava deitado assim numa esteira assim no chão. E eu perguntei, o que está acontecendo com seu filho? Ela falou assim, meu filho nasceu normal, sem nenhum problema, e de repente ele deixou de andar. Eu já levei nos médicos e o médico não sabe o que se passa com ele. Eu não sei se ele tem um problema de saúde, eu não sei, ele não anda mais. E ele passa todo dia assim, deitado, e às vezes ele fica muito irritado porque ele quer ir brincar, ele quer estar com os outros, quer ir à escola, mas ele não consegue se levantar do chão. E eu perguntei para ela, e por que a senhora me chamou para orar? Ela disse, eu creio que Deus pode fazer um milagre. Eu falei, se a senhora crê que Deus pode fazer um milagre, é porque Ele pode mesmo fazer um milagre. Então nós fizemos um círculo em volta daquele menino, começamos a orar por ele, começamos a orar, a interceder. Ele levantou e sentou na esteira, e nós continuamos orando por ele ali. Aí ele levantou e ficou de joelho. Irmãos, eu sei que quando nós terminamos aquela oração naquela casa, aquele menino estava de pé e ele estava andando para a glória de Deus. É os sinais que seguem aquele que está dentro do propósito de Deus. Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Ainda hoje eu compartilhava com alguém que uma das irmãs estava testemunhando ali numa conferência, e ela foi procurar o pastor e ela disse, pastor, eu estou vivendo um problema muito sério. Eu estou compartilhando isso com a igreja para que a igreja saiba como é importante você cumprir o seu propósito. Como é importante você estar no lugar certo, na hora certa, aonde Deus quer que você esteja. E aquela irmã muito aflita foi procurar o pastor e ela disse, pastor, eu casei-me, tive o meu primeiro filho, mas depois eu sofri um acidente automobilístico, e por causa desse acidente eu tive que remover o meu útero e eu não posso gerar mais. E por conta disso eu estou a ter muito problema na família do meu marido,
Isso é uma coisa muito séria na cultura africana. Quando uma mulher não gera filhos, a própria sogra trata de procurar outra esposa para o filho, para que ele gere filhos. E ela estava vivendo a situação, o lar dela estava se desmoronando porque ela não podia mais gerar filhos. Então ela foi procurar o pastor e o pastor disse: filha, é só esse o problema? Ela disse: sim, pastor, é só esse o problema. Eu falei: pois eu vou orar por você e daqui 1 ano você traz a criança que eu quero apresentar ao Senhor. Você crê ou não crê? Agora, na sua maneira de crer, você acha que Deus deu útero para ela ou ela gerou sem útero? Ela gerou sem útero. E não gerou um filho só, não. Ela gerou 1, gerou 2. Eu não sei se atualmente ela gerou outro. Mas ela apresentou, quando contava esse testemunho, Deus não deu um útero para ela. Mas ela foi mãe de 2 filhos sem útero. Então, não tenha medo, aleluia, não tenha receio de fazer o que Deus te manda fazer. Não se esconda atrás das suas fraquezas, das suas debilidades, porque não é você que vai fazer, não é sobre você, não é sobre nós, mas é sobre o Deus que nós servimos, é sobre o Deus que nós servimos. Um Deus que é poderoso, irmãos, para criar tudo isso que você está vendo. Só de olhar daqui de cima e ver cada rosto, cada um de nós que aqui estamos, queridos irmãos, cada pessoa diferente, com a sua característica, com tanta variedade, queridos irmãos. O que é impossível para esse Deus? Aleluia. Aleluia. Deus usou um jumento, Deus usou um corvo. E você acha que Deus não pode usar você? Claro que Ele pode usar você. Ele quer usar você. E é por isso que Ele te escolheu. Não importa como foi o seu passado. Não importa como a vida maltratou você e te lançou no chão. Não importa nada disso. O que importa é que agora você é nova criatura. O que importa é que agora Deus quer fazer uma história nova na sua vida. O que importa é que agora Deus quer encher você do Espírito Santo para que você seja, aleluia, aquilo que Ele te criou para ser. Será que você está disposto a isso? Será que você está pronto para isso? Aleluia. Ele te escolheu porque Ele é totalmente capaz de fazer em você a obra que precisa ser feita, para que você seja a pessoa ideal para cumprir os seus propósitos divinos, porque Ele sabe que você foi capacitado e é totalmente capaz de frutificar. Ele te escolheu porque Ele sabe que você, aleluia, está pronto para desfrutar das suas bênçãos com um coração agradecido. Ele escolhe a pessoa certa, na hora certa, para colocar no lugar certo. Você é essa pessoa que Deus escolheu. É você que Ele quer usar. É você que Ele quer capacitar. E se você tem alguma dúvida a respeito disso, veja o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Será que você pode ser grato nesta noite por ser escolhido do Senhor? Será que você pode dizer: Senhor, me perdoe porque até aqui eu rejeitei a sua escolha, mas a partir deste momento, Senhor, eu entendi que não é sobre mim. Não é sobre o que eu penso, não é sobre o que eu quero, mas é sobre Ti, é sobre a Tua obra, é sobre a Tua vontade. Será que podemos fazer esta oração hoje e nos dispor ao Senhor? Nós estamos começando o ano de 2025, nós temos um ano inteiro pela frente para frutificar, para ser produtivo, para dar frutos na presença do Senhor. Será que você quer, nesta noite, falar com Deus e dizer: Senhor, eu aceito a sua escolha para a minha vida? Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos falar com Deus nesta noite?
Senhor, não importa qual é o propósito divino que o Senhor tem para mim, eu estou disposto a te obedecer, eu estou disposto a te servir, eu estou disposto, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor quer de mim. Aleluia, aleluia. Há alguns anos atrás, e a Bíblia também vai dizer assim, que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Mas eu não acho que os ceifeiros hoje são poucos. Eu só acho que os ceifeiros não estão cumprindo a sua missão. Amém? É ou não é verdade? Olha quantos ceifeiros estão aqui. Olha quantas pessoas estão aqui que Deus pode usar para fazer algo maravilhoso, seja aqui em São José, seja no estado de São Paulo, seja no Brasil ou fora dele. Deus quer você no lugar certo, porque você é a pessoa certa.